Se você vai fazer alguma prova que exige a redação de concurso, existem alguns erros que são muito graves e acabam com a sua oportunidade de ter um cargo público. E o pior é que muitas vezes os erros que eu vou falar nesse vídeo, muitas vezes a pessoa fala como se estivesse fazendo uma coisa perfeita e fala assim, caramba, olha só o que eu fiz, comecei minha redação com a palavra tal. E aí as outras pessoas que sabem que você está errando, elas não falam nada, porque elas não querem perder o cargo público para você. Mas no fundo, elas estão olhando para você e dizendo assim, cara, que coisa boba, que pessoa boba, tá muito distante de ser concurseiro. E uma coisa muito ruim é quando você vê as pessoas falando mal de você porque você não está conseguindo ir bem no seu concurso. Justamente porque você às vezes não sabe que esses erros são erros. Mas nesse vídeo você vai saber por quê. 7 erros que você geralmente comete na sua redação de concurso público que estão destruindo a sua oportunidade de ser aprovado. Repetindo que esse vídeo aqui, ele é um vídeo para concurseiros. Ele não é um vídeo para vestibular. Então, se você, por acaso, vai fazer alguma prova de vestibular, mete o pé desse vídeo, porque esse vídeo não é para você. Esse vídeo é para concurseiro, beleza? E o sexto e o sétimo erro, erros são brutalmente graves, são os mais graves de todos. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro erro que muitos concurseiros cometem, e eu quero saber se você comete ou não, você vai pensar, na verdade, você sabe os erros que eu vou colocar aqui, eu vou perguntar assim, comenta aí os erros que você está cometendo. Só que ninguém comenta, né? Ninguém dá o braço a torcer, ninguém quer mostrar fragilidade. Mas no fundo, tu sabe que bateu o olho aqui, tu vai saber se você comete ou não, beleza? O primeiro erro é usar expressões expositivas em excesso. Profinho, o que são essas expressões expositivas? Nunca ouvi falar disso, justamente porque você nunca ouviu, que você não sabe que é errado. Por exemplo, expressões expositivas, como é notório que, essa é uma expressão expositiva. Não é errado você usar uma vez ou outra, mas tem muito concurseiro que usa em toda a redação e usa muitas vezes essa expressão em sinônimos. Como outra, por exemplo, é fato que, é evidente que. Essas são expressões que mostram fatos, exposição. É o tipo textual expositivo. E você sabe que geralmente quando a tua prova de redação tá lá, ela vai pedir um texto argumentativo. Geralmente não, né? 99% das vezes a tua redação é argumentativa. Só que essas expressões, elas são expressões expositivas. Por quê? Porque elas falam algo que é notório, ou seja, algo que é notado por todos, algo que é fato, ou algo que é evidente, que é visto por todos. Essas expressões, elas diluem a sua argumentação, elas enfraquecem a argumentação do seu texto. E você não pode deixar a sua redação ter a sua argumentação enfraquecida. Esse aqui é o primeiro erro. O segundo erro que eu vejo a galera cometendo em certames, olha só, tem gente que em vez de falar concurso, fala certame. E é justamente esse o erro que eu vejo a galera cometendo, que é falar bonito. Claro que ninguém fala, né, na redação que você escreve. Falar bonito. Meu Deus, eu não estou dizendo para você escrever um vocabulário coloquial. Mas quando você, por exemplo, utiliza vocabulários que são difíceis de compreender, como, por exemplo, a palavra idiosincrasia. Aí o Brasil tem várias idiosincrasias. Brasil, uma sociedade odierna. Meu Deus, menino, por que você está usando a palavra odierna? Em vez de usar a palavra idiosincrasia, você poderia, por exemplo, usar a palavra característica. Característica é uma palavra que é a mesma coisa que idiosincrasia. Odierna, a palavra é contemporânea. É errado usar? Não é errado. Mas quanto mais palavras, não é errado usar uma vez ou outra, mas quanto mais palavras, quanto mais comportamentos você tiver falando bonito, palavras que são rebuscadas em excesso, formalidade excessiva, você está dificultando a leitura do seu corretor. Então, o errado é você ter formalidade excessiva. Beleza? Tá entendendo, não tá entendendo? Então, se você está aqui nesse vídeo, faz um favor para você mesmo. Aperta agora o botão aqui para se inscrever no canal, para você receber outros conteúdos. Por quê? Porque às vezes você tem a oportunidade de ver um conteúdo que vai transformar a tua redação e você não está vendo. Por quê? Porque você não está recebendo esses conteúdos, porque você não é inscrito no canal. Então, para te ajudar,
se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber os conteúdos especificamente de redação de concurso que eu estou colocando aqui no meu YouTube. Beleza. O terceiro erro que eu vejo a galera cometendo demais, estou falando que o paralelismo significa 1, 2, 3, paralelismo ou 3. É a quebra do paralelismo. Meu Deus, nunca tinha ouvido falar nisso. Agora tá ouvindo, monstro. Quebra de paralelismo. A nota que você deixa de tirar na redação é por conta do conhecimento que você não tem sobre redação. Vou repetir para você entender. A nota que você não tira na redação é por conta do conhecimento que você não tem. Então, se você não sabe o que é uma quebra do paralelismo sintático, por exemplo, e se tem outro concurseiro que sabe, automaticamente esse concurseiro vai tomar tua vaga, monstro. Por quê? Porque ele é melhor que você? Sim, no conteúdo ele vai ser melhor do que você. E é por isso que você tem que estudar redação. É por isso que redação de concurso não é para ser feita com improviso. Quanto mais tempo você ficar gastando aí, achando que redação é apenas improviso, achando que redação é leitura, achando que redação é só você chegar lá e falar qualquer coisa, escrever qualquer coisa, você vai se prejudicar e não vai conseguir alcançar o teu concurso, a tua aprovação, o seu certame. Vai estar batendo cabeça e pior, perdendo tempo, perdendo dinheiro, perdendo energia, porque a pior coisa do mundo é quando você fica sem energia para estudar. Já aconteceu com você de você desanimar no meio do caminho? Sabe por que isso acontece? Porque você não vê evolução, você não está vendo evolução, você está batendo cabeça. E quando você fica batendo cabeça que nem um doido, você não evolui. E você não evolui não é porque você é burro, não, monstro. Você não evolui porque você não tem um passo a passo planejado, estruturado, simples para você evoluir. E é justamente esse passo a passo que eu ensino para os meus alunos do Fórmula da Redação do Concurso. Não tem mistério, eu digo exatamente aquilo que a pessoa tem que fazer. Eu não sou o tipo de professor que fala assim, faz do teu jeito. Não, porque se você fosse fazer do teu jeito e se isso desse certo, você não precisava de curso nenhum, de matéria nenhuma. Justamente porque eu sei que você não sabe sozinho, eu vou dizer exatamente, ponto a ponto, vou te dar uma fórmula, uma mastigadinha para você evoluir. Se você quiser participar desse curso e melhorar a tua redação e passar logo no teu concurso público, vou deixar o link aqui fixado no primeiro comentário e na descrição desse vídeo. O que é o tal do paralelismo? Que eu estou dizendo que geralmente rola uma quebra do paralelismo. Existem vários tipos de paralelismo. O paralelismo é uma combinação que tem que ser respeitada. Quando essa combinação não é respeitada, a gente diz que houve uma quebra desse paralelismo. Meu Deus! Então, se você, por exemplo, vai escrever na tua redação assim, ó, o mundo quer e precisa de ajuda. Muita gente escreve isso. Eu fico puto! O mundo quer e precisa. O mundo quer e precisa de ajuda? Preste muita atenção para você compreender. Isso aqui é gramática, tá? Você tem que saber gramática para ir bem na tua redação do concurso, pelo menos aqui na parte de paralelismo. Preste atenção. Quando eu falo que o mundo quer e o mundo precisa, eu tenho dois verbos que pedem objetos, certo? O precisa pede um objeto, que vai ser o ajuda, e o precisa, que é o verbo, ele está compartilhando o mesmo objeto com o verbo quer. Então, tanto o verbo quer quanto o verbo precisa, ambos estão se relacionando com o objeto ajuda. Perfeito. Só que, entenda uma coisa, o objeto é o de ajuda. E qual que é o problema? O problema é que quando eu tenho lá o precisa de ajuda, o objeto ele está preposicionado, ele está com a preposição de ali. Perfeito. Para o de, esse de é uma preposição que precisa de ajuda. Perfeito. Então aqui tá ok. Tá ok. Só que o verbo quer, ele não pede objeto. Perdão. O verbo quer, ele não pede preposição antes desse objeto. Ele é um verbo transitivo direto. Então, quando você fala o mundo quer de ajuda, fica errado. Então, se você combina um verbo transitivo direto com um verbo transitivo indireto, você está combinando verbos de regências diferentes e isso faz você quebrar o paralelismo sintático. A solução para isso é, ou você usa dois verbos que sejam verbos transitivos indiretos, ou dois verbos transitivos diretos, ou você tira um deles. Então você poderia colocar assim, o mundo quer ajuda. Perfeito, ótimo. Não precisa colocar o mundo quer e precisa. Ou então você pode colocar assim, o mundo gosta e precisa, porque quem gosta, gosta de, quem precisa, precisa de.
perfeito. Então, você tem que saber combinar as palavras certas para não quebrar o paralelismo de bobeira. Isso acaba com a nota máxima da tua redação do concurso, teu certame. Ok. Outro erro que eu vejo muitas pessoas cometendo, meu Deus, é quando eu tenho parágrafo com período único. Isso aqui é péssimo, péssimo. Ou seja, a pessoa ela começa escrevendo uma redação, um parágrafo, ela começa aqui, ó, escrevendo o parágrafo, começa sociedade contemporânea, taranã, 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 taranã. E ela vai escrevendo, e ela só dá o ponto final lá na última linha aqui, ó. Ou seja, ela fez um período, às vezes, um parágrafo de 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas, e só foi dar o ponto final lá, no final. O que a pessoa deveria ter feito? Escreve aqui, dá um ponto aqui, começa um novo período. Se você faz um parágrafo com período único, isso mostra que você não tem planejamento do seu parágrafo, você não conhece as técnicas de paragrafação e você também não conhece a separação do parágrafo interno, tópico frasal. Você não sabe o que é uma reflexão crítica, aprofundamento argumentativo. Você também tem problemas de coesão e geralmente seu texto fica confuso. Isso pode acarretar, por exemplo, a quebra do paralelismo sintático, um texto embolado, porque o seu parágrafo teve período único. Beleza. Qual é o número ideal de períodos dentro de um parágrafo? Pelo menos 3 períodos dentro de um parágrafo, certo ou não certo? Não é uma regra, mas é uma lógica. 3 períodos. Por quê? Início, meio e fim. O parágrafo ele tem que ter início, meio e fim. Assim como a vida, né, senhores? Outro erro que eu vejo muitos concurseiros cometendo é desrespeito à margem. Muitos concurseiros não sabem que a margem acabou. Aceita, a margem acabou. Desrespeito às margens da folha. Geralmente acontece lá, tem uma redação. E aí a redação é assim, ó, pá. A margem, ela tá aqui, ó. A margem, ela tá aqui, ó. Beleza. Isso aqui é a margem do texto. Show. E aí o concurseiro, ele não aceita que a margem acabou. E nem relacionamento tóxico. A pessoa não aceita que acabou. Ela vem aqui, ó. Pá. E aí, na hora de acabar, ela vem aqui e come um pouquinho da margem. Come um pouquinho da margem. Ou então, por exemplo, escreve aqui, acabou a linha. Aí a pessoa escreve embaixo. Isso aqui é péssimo, péssimo. Existem bancas de concurso que, inclusive, anulam a sua redação se você fizer isso. Não todas, né? Mas deveriam, na minha opinião, todos deveriam fazer com que você pagasse caro por isso, porque isso aqui é péssimo. Deixa a redação feia demais. Ok, tu não vai cometer esse erro, né, monstro? 6º erro, que eu falei que é um dos piores de todos, é começar a sua redação com atualmente. Por que é errado? Meu Deus! Começar a redação com atualmente. Isso aqui, galera, preste muita atenção e aceita que dói menos. A palavra atualmente em si, ela não é um erro. O erro é quando você começa a tua redação sem demonstrar um fato relevante, sem demonstrar que existem repertórios pertinentes àquele tema. Então, se você começa um tema de uma redação, por exemplo, um tema para Polícia Militar do Estado de Pernambuco, por exemplo, o tema pode ser a importância da inteligência artificial no combate à violência urbana. E se você disser assim, atualmente existe muita violência urbana no estado de Pernambuco. Meu Deus, olha o que você acabou de falar. Olha só que absurdo. Atualmente existe muita violência. Olha só. É mesmo? Atualmente, não vou usar o a. Muita violência. Caramba. Qual que é o erro? Qual que é o problema disso? Essa é uma frase que ela reproduz um senso comum. O problema não está na palavra atualmente em si. O problema está em você reproduzir um senso comum. E existe um conceito que é muito valorizado em todas as provas de concurso, que é um conceito chamado de informatividade, que em outras palavras significa a capacidade de corretor te levar a sério. Então, se você começa a tua redação com um senso comum, o corretor não te leva a sério. Ninguém te leva a sério quando você não traz informações relevantes para o seu texto. Então, como que eu poderia fazer para começar uma redação que, se não fosse com a palavra atualmente, comece com um repertório, comece com uma ideia relevante? E você não precisa ter uma ideia específica para cada tema. Você não precisa adivinhar o tema do teu certame. Por quê? Porque você precisa ter apenas algumas ideias estratégicas que se encaixem para vários temas.
Por exemplo, se tema da redação lá do concurso da Polícia Militar de Pernambuco, estou dando um exemplo hipotético, tá? Pode ser qualquer outro concurso de educação, concurso, enfim, tribunais. Pega uma ideia que seja relativamente boa para todos os temas e que seja relevante. Fale, por exemplo, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Fale, por exemplo, da Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Muito bom isso aqui é perfeito. Então, inclusive, esse aqui é o 7º e último erro que eu vou trabalhar neste vídeo, é achar que a redação precisa de ideias inéditas para todos os temas. É seguir o mito da ideia inédita. O que significa o mito da ideia inédita? É um mito de que toda redação precisa ter uma ideia específica para ela. Não precisa. Eu poderia muito bem começar uma redação dizendo aqui, ó, isso aqui é um exemplo certo, vou usar o verde, tá? Poderia muito bem colocar a Convenção Interamericana de Direitos Humanos assegura o direito à segurança. Estou escrevendo a redação lá da Polícia Militar do Estado de Pernambuco. E o tema da redação foi sobre o uso da inteligência artificial no combate à violência. E qual que é o direito que está relacionado a esse tema? A direito de segurança. Todavia, aqui você pode dizer que a falta do uso da inteligência artificial pelas autoridades de segurança, elas impedem que a gente vivencie esse direito internacional. Pronto, aí acabei de fazer aqui uma introdução rápida, super fácil e prática sobre um concurso. Uma letra feia, tá? É feia, mas caguei pra letra feia, escrevi rápido mesmo. Então tu entendeu quais são as 7 dicas, 7 erros que são absolutamente graves. Eu espero que você não os cometa na sua redação, beleza? Eu vou deixar agora um vídeo aqui muito bom, ainda sobre concurso, que você vai ter que aplicar na sua próxima redação. Clica nesse vídeo e continua vendo. Tamo junto.